Olá, neste vídeo eu quero falar sobre o método eficaz para a paz mundial. Em 2016, eu li este livro aqui, Globalização, Democracia e Terrorismo, da Companhia das Letras. Não vou comentar sobre este livro, não é um comentário sobre esse livro. Eu vou comentar um único capítulo dele, além de comentar outras fontes que eu andei pesquisando sobre esse tema, paz mundial. Como melhor solucionar, né, a paz no mundo, os conflitos militares, o que fazer. E vamos falar um pouquinho assim sobre o século XX. O século XX, foi o século passado, foi praticamente assim o século dos conflitos internos e guerras ininterruptas entre os países. Estima-se que foi o século em que tivemos o maior número de mortos em conflitos, em torno de 187 milhões. Tivemos as duas grandes guerras mundiais, ou uma única guerra, como dizem alguns historiadores, separados por um período de reorganização militar, após tantas baixas. E após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, tivemos, além dos conflitos menores, a Guerra Fria, que, assim, durou mais de 40 anos, de 1945 até 1989. E já no final do século XX, nas poucas guerras que nós tivemos no final do século, felizmente reduziu-se muito o número de baixas, principalmente entre os civis. Interessante que na Europa, que teve seus maiores campos de batalha, após a Segunda Guerra, não houve conflito entre os países. Com raras exceções ali na região sudoeste, leste, fica claro que durante o transcurso do século XX, houve uma ausência total de qualquer autoridade global e efetiva que conseguisse controlar ou resolver os conflitos armados. Nem a Liga das Nações, muito menos a ONU conseguiram fazer algo para controlar os conflitos. Enquanto a globalização avançou, assim, digamos, muito na economia, na tecnologia, na cultura, os conflitos estão estagnados em termos políticos militares. Cada país dentro do seu território, sendo esse não subordinado a nenhuma ação estrangeira quando ocorre um conflito armado, mesmo os Estados Unidos sendo uma superpotência, está longe de ser controlador de conflitos. A criação das Nações Unidas, dos tribunais internacionais, tem até contribuído muito com a amenização de mortes de civis em conflitos. Não nos conflitos, mas nas mortes dos civis. Principalmente quando os líderes dessas guerras, seus generais, lembram que vai existir, no final do conflito, a possibilidade deles serem julgados por crimes de guerra num tribunal internacional, como foi o caso lá do general Pinochet, que já faz um bom tempo. Então, esses tribunais, claramente, eles contribuem para diminuir a crueldade, não as guerras, cometida nos conflitos armados. Mas, ainda assim, as Nações Unidas estão, assim, muito distantes de resolver boa parte dos conflitos internos, como tivemos na Caxemira, Angola, Sri Lanka, Chechênia, Colômbia, Venezuela e outros países mais. E seu papel da ONU, ela tem que ser repensado, pois mesmo estando presente na resolução de disputas, suas soluções pendem para o lado dos seus próprios interesses. Isso que é o pior. A ONU, por exemplo, ela não se preocupa com a parte correta, com os inocentes, mas com aquilo que lhe interessa. Por exemplo, no atual conflito do terrorista do Hamas, jogando foguetes nos civis de Israel. A ONU quer colocar-se do lado do terrorismo, quer criar uma paz agora, para dar um fôlego para os terroristas. Então, dessa forma, há necessidade da criação de um intermediador internacional que seja neutro, pronto para agir até mesmo militarmente nos conflitos. Dentro desse prognóstico negativo que eu estou apresentando, em que não se vê a solução dos conflitos e a paz mundial, algo longe assim, de ser alcançado é a paz no mundo, nesse mundo globalizado que estamos vivendo. Então, nós temos que discutir outras alternativas. E hoje, o fato de que países com economia estável e favorável à população têm uma tendência menos de gerar conflitos
Entenderam? Vou repetir. Países com assim, economia bem estável, que seja uma economia favorável à população, distribuição, população rica, eles têm uma tendência menor de gerar conflitos do que países liderados por ditadores com uma economia bem desfavorável, população pobre. Atualmente, os países da Europa Ocidental, eles têm menor possibilidade de conflitos armados, tanto os internos como externos, do que países mais pobres, com governos corruptos, com ditadores. Se nós observarmos a Inglaterra e Espanha, são excelentes exemplos disso que eu estou falando. Lembra-se dos grupos separatistas como o Irã, lá na Grã-Bretanha, e o grupo basco ETA, na Espanha, desistiram dos conflitos armados. Esses terroristas. Quem é mais velho se lembra das explosões nos trens, metrôs, repartições públicas, tanto em Inglaterra como principalmente na Espanha. Acabou-se. Os próprios grupos terroristas viram que a população não os aceitavam e eles desistiram das armas. Fizeram um acordo e foram lá para a política, poder pelo voto da população. Entraram nos partidos políticos, não pelas armas, mas pela decisão da população. Então, países com uma economia estável, com distribuição de renda mais equilibrada entre seus habitantes, tendem a ser menos vulneráveis a problemas sociais e políticos do que países instáveis economicamente, com distribuição interna de riqueza desequilibrada. Onde a maioria da população vive em condições subhumanas, esse aumento da desigualdade econômica, social, essa interna, ela reduz a possibilidade da paz. Claramente, a solução para os conflitos armados está mais na estabilização da economia do que na criação de mecanismos mais eficazes para a negociação, a intervenção e a solução de controvérsias entre os países. Entenderam? Vou repetir outro detalhe aqui novamente que é importante. Vou repetir, me perdoem. Soluções para os conflitos armados estão mais na estabilização da economia do que na criação de uma nova ordem. Por exemplo, uma nova ONU, controlada pela nova ordem mundial. Logicamente, se uma organização externa estivesse condições de intervir na economia de países, diminuindo a estabilidade econômica, melhorando a qualidade de vida dos habitantes do mundo, os riscos de conflito diminuiriam significativamente. A solução para os conflitos é a estabilização da economia. E a nova ordem mundial, ela trabalha para a sua desestabilização em vários países. Eles não querem paz, eles querem guerra. Como fazer a economia de cada país crescer, uma riqueza distributiva entre as populações e diminuir os conflitos, implantar o livre mercado em cada país, eliminar as ditaduras, o controle do país nas mãos assim de uma única pessoa ou de um pequeno grupo, como no caso, por exemplo, do Putin. A nova ordem mundial manda ele invadir a Ucrânia e logo após a Covid ele tem que fazer uma guerra, né, onde assim já morreram mais de 200 mil russos. E a Rússia está perdendo a guerra, a economia da Rússia desabou, eles não têm mais nada, nem chip, nada lá, e tem que fazer a guerra. A China, outro exemplo, muito poder nas mãos do Xi Jinping, do Partido Comunista. Amanhã, se eles quiserem invadir Taiwan, eles invadem. Existe a possibilidade do Biden, por exemplo, invadir o México, o Canadá? Imagina o Biden dizer, vamos invadir o Canadá. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque ele não tem o poder único nas mãos deles. Por exemplo, hoje, a Alemanha vai invadir a França? Existe essa possibilidade hoje? É claro que não. Mas no passado, o poder nas mãos de um homem chamado Hitler, ele fez com que a Alemanha invadisse, não só a França, como parte da Europa. O que eu quero dizer, melhorar a economia e distribuir o poder interno de cada país é uma das soluções. Não deixar na mão de poucas pessoas diminuiria a possibilidade dos conflitos. Por outro lado, assim, digamos assim, se o Xi Jinping decidir invadir Taiwan, percebam, ele tem esse poder, porque está concentrado na mão de um único partido, na mão de uma única pessoa. Não tem outros poderes para frearem essa insanidade. Então, percebam, economia estável
e o fim do poder centralizado já ajudaria muito na solução dos conflitos. Vamos pegar um exemplo atual. Palestina. Economicamente, eles são pobres. Eles são muito pobres. Por que eles são pobres? Existe dentro do território da Palestina um grupo terrorista que não permite os palestinos terem liberdade, muito menos prosperidade. Estou falando do grupo terrorista Hamas. Eles estão dentro da Palestina e controlam a Palestina e impedem do palestino prosperar. Isto é óbvio, é um grupo armado lá de 60 mil soldados, quem é que sustenta esses 60 mil soldados? Já que esses soldados, terroristas, né? Já que eles não trabalham, o terrorista não trabalha, não produz nada, não gera riqueza, e alguém eles têm que ser sustentados por terceiros, né? Tem que viver à custa dos outros, e eles vivem à custa do quê? Das doações que os países dão para a Palestina, para o povo da Palestina. Eles pegam boa parte dessas doações, vão para o terrorismo e não para o povo. Então, assim, percebe? O parte do que o povo trabalha fica de impostos para o terrorismo, para sustentar essas pessoas que não trabalham. Eles são explorados pelo Hamas. Por exemplo, o Hamas não permite a exploração do turismo naquela região, que é uma região muito rica em turismo. Eles não têm redes de hotelaria, não têm bares, não têm restaurantes, não existe turismo lá. E só de turismo, se existisse turismo na Palestina, eles sairiam da pobreza. Mas não tem, porque o Hamas não permite, porque o Hamas oprime esse povo pobre. E eles são pobres graças à exploração, sim, do Hamas. E eles só não morrem de fome porque Israel lhes dá água, Israel dá energia elétrica, comida e dá emprego. Venezuela, por exemplo, outro exemplo, era o país mais rico da América do Sul. E os jovens acreditaram no socialismo, veio um ditador e afundou a economia. E hoje o outro ditador, que é o Maduro, quer fazer guerra contra a Guiana. Por que ele quer fazer guerra? Porque a economia quebrou, a pobreza está generalizada na Venezuela e corremos o risco de termos um conflito bélico aqui na América do Sul, graças ao poder nas mãos de um ditador. Resumindo, quando o mundo diminuirá a possibilidade dos conflitos? Quando? Quando melhorar a economia e quando distribuir o poder, descentralizar o poder das mãos de uma pessoa. E acabar, lógico, com os grupos terroristas que tem no mundo, Hamas, Hezbollah e outros grupos mais, acabar tudo com esses grupos terrorismo, né? Tem que ser eliminados. E as ditaduras, tem que acabar com as ditaduras. Então, e como eu falei, a divisão do poder, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, no Brasil, executivo, legislativo, STF. Então, tem uma distribuição. Não é uma única pessoa que toma a decisão e, se não for aprovado pelo legislativo, pelo judiciário, não vai para frente. Então, não tem o poder, uma única pessoa. Mas, infelizmente, isso não faz parte dos planos da nova ordem mundial, uma estabilização social no mundo. Muito pelo contrário, a nova ordem mundial, ela quer o caos, ela quer levar a população a pedirem um controle eficiente que substitua a ONU. Sabemos que a ONU é controlada pela nova ordem mundial, mas só que a ONU ela é muito fraca, ineficiente, não serve para nada, só para gastar dinheiro aquilo lá, só para trazer prejuízos. Eles querem um controle assim total, tipo uma OTAN que usa o poder bélico para controlar os países, que não se submeterem a eles. Quem assiste aos meus vídeos no meu canal sabe que Apocalipse descreve três bestas, três poderes. Apocalipse 11 fala da besta do abismo, que é a besta econômica, o poder das famílias ricas, que o pessoal da direita fala muito. Só que em Apocalipse 13 tem a besta das águas como a besta da terra. A besta das águas é aquela que engana os conservadores, os de direita. E a besta da terra é a besta do poder militar. Então, uma besta poder econômico, a besta da terra, o poder militar. E a besta das águas. E lá em Apocalipse, tanto em Apocalipse 13 como 17, esses poderes se unem para implantar o domínio mundial. Né? A ditadura não vai vir de um único poder, mas de três poderes que vão se unir sobre todos, né? E, infelizmente, o poder das águas, que é da besta das águas, ela cria a sua marca, a marca da besta, que engana os conservadores, que agora vão apoiar
os planos, isso no futuro. Infelizmente, os conservadores serão enganados por uma das bestas. E resumindo, já fiz um resumo, o resumo do resumo, final dos conflitos. O que seria? Uma boa economia, todo mundo rico, liberdade econômica, laissez-faire, livre mercado, todo mundo rico, não teríamos conflito. E não termos o poder na mão de poucas pessoas, poder centralizado. Poder tem que ser descentralizados, para que se um decidir uma insanidade, se alguém tiver alguma insanidade mental, o outro vai lá e dá uma freada na decisão daquele insano. Infelizmente, não é esse os planos da nova mundial. Quebra-cabeça, montando os quebra-cabeças. Eu sempre falo, nos meus vídeos aqui, vou falar novamente, este livro aqui, O Grande Conflito, da Casa Publicadora Brasileira, ele tem muitas peças do quebra-cabeça. Quem estuda sobre nova ordem mundial, são 3 poderes, lembra que eu falo, quem estuda sobre nova ordem mundial está estudando um único poder, você vai ter partes das peças do grande quebra-cabeça. Mas para montar, para ter peças importantes, esse livro aqui tem muitas peças importantes do quebra-cabeça, para você entender que são 3 poderes que vão se unir e esses 3 poderes vão enganar os conservadores pela marca da besta. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí, o YouTube entende como um vídeo interessante e ele vai divulgar mais o vídeo e principalmente copia o link e coloca nos seus grupos do WhatsApp, nos seus grupos do Telegram. Coloca esse vídeo lá, copia o link e só jogar lá nos seus grupos. Você vai estar me ajudando bastante. Gostou? Divulga muito. Um abraço aí para todos e até o próximo vídeo.